tarde, mulheres edificantes. Sejam muito bem-vindas. Mais um Chafé, terça-feira especial. E eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários como está sendo sua semana. O que achou do conteúdo de ontem, hein? Prontas para hoje? Espero que sim. E hoje vamos dar continuidade baseado, na história de Sansão, com alguns outros exemplos. Ontem falamos de autossuficiência e hoje nós vamos falar sobre o orgulho. E eu falo que o orgulho ele também precede a queda, né? E a Bíblia inclusive fala muito sobre isso. Mas para que a gente inicie o nosso dia, gostaria de primeiramente pedir vocês para compartilhar, se inscrever no canal, colocar o sininho para que chegue as notificações para você, encaminha, compartilha para várias outras pessoas, é muito importante para que esse canal chegue até outras pessoas e outras mulheres sejam edificadas como vocês estão sendo em assistir aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender um conceito, daquilo que é autossuficiência e orgulho, porque muitas vezes pode pensar assim, Gislaine, mas você trouxe um conceito que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E a gente vai entender aqui o porquê. Suficiência é quando você, dentro do seu subconsciente, você diz assim, eu consigo sozinho, eu faço sozinha, né? Já o orgulho é em você achar que você sabe tudo, que você sabe de todos os passos. Eu sei isso. Alguém vai te explicar uma coisa e fala, não, eu sei. Então, um é o saber, o outro é achar que você faz tudo. São complementares, são parentes, né? Mas tem sim a sua diferença. Então, é importante a gente contextualizar aqui no início essa diferença de um para o outro para que não seja, que não tenha nenhuma dúvida, mediante ao conteúdo que eu vou explicar. Então, Sansão, ele agiu, com força própria e ele teve orgulho, porque ele simplesmente não quis visualizar, ele não quis ver que Dalila estava brincando com ele. Ele achou que ele estava no controle de todas as coisas. E quando você acha que você está no controle, quando você acha que você sabe, ele sabia o que ele estava fazendo. Então ele não vigiou. Isso é uma raiz de orgulho, né? Então, o que a gente pode aprender aqui? Ele tinha raízes de orgulho desde o primeiro casamento. Lembra quando eu contei pra vocês que ele foi ter o primeiro casamento e aí ele simplesmente entregou o enigma pra ex-esposa dele. Então ali ele achou, ele estava na própria raiz do orgulho, ele achou que ele estava sob domínio da situação, que ele sabia o que ele estava fazendo. E ele não vigiou, então ele caiu. E a raiz de orgulho era tão forte que ela foi repetir novamente em outro relacionamento, várias vezes, onde ele também achou que aquelas inúmeras tentativas de Dalila não iria dar em nada, que ele estava no controle total até que ele caiu. Então, o que a gente pode aprender com essa questão do orgulho nesse conteúdo de hoje? Primeiro ponto de ensinamento, o orgulho faz você ignorar avisos que deveriam ser suficientes. Muitas vezes a gente cai. E aí lá quando a gente cai, os nossos olhos se abrem, a gente pensa assim, nossa, teve tantos vestígios, teve tantos sinais, eu não quis acreditar. E geralmente é assim, a gente não quer acreditar naquilo que a gente está vendo, que está diante dos nossos olhos. Essa cegueira, essa ingenuidade, porque isso é uma ingenuidade, né? É uma raiz de orgulho, é você achar que você sabe tudo, ou até mesmo de não querer ver. Você simplesmente tampa aquela situação que chega até você porque você pensa que você está no controle, que você sabe de todas as coisas. Então, Sansão, ele acreditou que nada aconteceria. Então, ele foi brincando com a situação e brincando, né? Ele não levou em momento algum todos os sinais, desde o primeiro casamento, as 3 tentativas de Dalila, onde os filisteus pegavam ele, amarrava ele e ele pegava e soltava. Ele brincou muito com a situação
Isso também é uma raiz de orgulho. Então, na nossa vida, quantas vezes a gente tem sinais e a gente tapa os nossos olhos? Simplesmente a gente não quer acreditar. Simplesmente a gente fala assim, não, tá tudo bem. Você tem todos os sinais. Às vezes você é enganada pelo mesmo motivo várias vezes e você não se torna autorresponsável, não enxerga, não tira, né, as escamas dos olhos para enxergar que você está sendo orgulhosa. Então isso é muito sério, gente. Segundo ponto, o orgulho faz você permanecer em ambientes que já destruíram a sua estrutura interna. Então, por exemplo, ele já tinha provas. Dalila fez uma, fez duas, fez três. Mas ali, talvez não era um amor. Mas era o quê? Uma raiz de orgulho. É a falsa sensação de invencibilidade. Tipo, ninguém me vence. Ou eu tô no controle. E você continua ali. Continua com essa falsa sensação que você é invencível. Que você é a última bolacha do pacote. Que ninguém vai te passar para trás. Que você simplesmente é a vigilância, a correta. Raízes de orgulho, né? O orgulhoso, ele não sai do lugar errado porque ele acredita que ele sabe lidar com aquilo ali, com aquelas mesas. Então já pensou, você mulher, você senta em mesas que talvez você já deveria ter saído porque na sua cabeça você tá assim, isso não me influencia, isso não me domina, não, sou zero influenciada. Raízes de orgulho. Então, como tá suas mesas hoje? Como que tá os seus ambientes hoje? Como que tá todas as situações que realmente carece de um olhar cauteloso, né? De você ser verdadeira consigo mesmo e falar assim, eu tô errando. Terceiro ponto, o orgulho é a recusa em aceitar limites. O orgulho não é se achar demais, é acreditar que nada te atinge, é subestimar riscos reais, né? Sansão, ele tinha a força, mas ele não tinha a humildade, né? Porque o contraposto do orgulho é a humildade. E muitas vezes, nós, mulheres, nós pensamos assim, eu sou humilde. Talvez você está se fazendo de coitada, mas de humilde você não tem nada. Nossa, até rimou. E como quarto ponto, eu gostaria de trazer um exemplo que foi a mulher de Ló. A mulher de Ló teve uma direção para o quê? Em Gênesis 19, 26, ela recebeu uma instrução simples, não olhe para trás. Mas olhou, por quê? Porque ela achou que nada aconteceria. Ela literalmente não vigiou. Ela simplesmente não deu ouvidos à instrução. Da mesma forma que Sansão, ele não deu ouvidos. Ele não quis acreditar em todos os vestígios ali das traições que ele estava tendo, dos enganos de Dalila. Ele estava o quê? Totalmente cego, imergido pelo orgulho, porque o orgulho ele traz cegueira. Assim foi a mulher de Ló. Ela acreditou que não faria diferença, que sabia o que estava fazendo. Então, raízes de orgulho. Sempre quando você acha que você sabe mais do que alguém, quando você acha que você sabe tudo. Eu sei isso, eu sei aquilo. Tem uma frase da Camila Vieira que eu gosto muito, e eu vou até usá-la aqui, onde ela falou assim, quando você acha que você sabe tudo, volte para o pó, porque lá o orgulho já te encontrou de novo. E é exatamente isso, nós não podemos ter em mente que a gente sabe tudo, pelo contrário, a gente tem que sempre estar com a mentalidade assim, Senhor, nisso aqui, eu estou achando que eu sei, mas me mostra se eu realmente sei. Esteja com a mentalidade aberta, pergunta para Deus. O que eu tenho que aprender com isso? Tem uma coisa que eu aprendi, é fazer essa pergunta. Então, em tudo na vida, o que eu faço? Porque eu já quebrei muita cara, eu fui orgulhosa ao extremo com várias coisas. Então, hoje eu pergunto, falo, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Quando eu acho que eu sei algo, eu me pergunto, o que eu tenho que aprender com isso? Porque a autossuficiência e o orgulho, elas antecedem a queda. E é muito real, né? A história de Sansão, a história de
de Sara, que a gente falou ontem, a história da mulher de Ló. Todos eles são exemplos de pessoas que tinham autossuficiência e orgulho e caíram. E as consequências são dolorosas. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas por que eu tô passando isso? Ah, pode olhar que lá atrás tem uma raiz de orgulho que te fez ter determinada atitude que está trazendo uma consequência hoje. Então, tudo vem das raízes de orgulho, tá? E aqui é uma frase que eu deixei, a mesma raiz de Sansão, né, que a mulher de Ló tinha. O orgulho, ele acredita que sempre pode decidir do seu próprio jeito, sem opinião, sem aconselhamento, sem nenhuma pergunta, sem nada. Simplesmente você decidir do seu próprio jeito. E isso que vem a queda, porque a repreensão é dos sábios. Quando você aceita ser repreendido. Quando você não aceita ser repreendido, você é tolo, né? Isso já é uma raiz de orgulho. E uma frase final que eu vou deixar pra vocês aqui. A autossuficiência abre a porta. O orgulho empurra a pessoa pra dentro dela. Quando o coração para de ouvir, a queda fica previsível. Uau! A autossuficiência abre a porta. O orgulho empurra a pessoa para dentro dela. Quando o coração para de ouvir, a queda fica previsível. Minhas lindas, esse é o conteúdo de hoje, terça-feira abençoada. Desejo a vocês uma excelente noite, que vocês sejam realmente edificadas por esse conteúdo. E não se esqueça, manda para quem você acha que tem que ouvir isso aqui, tá bom? Mil beijos para vocês, espero vocês amanhã, quarta-feira.